noite a todos. Eu, em primeiro lugar, quero pedir desculpas por causa diante do atraso. Alguns chegaram mais tarde, eu tinha explicado um pouquinho mais cedo, que o nosso irmão Henrico teve um acidente de carro vindo para aqui. Está bem, não aconteceu nada com ele, mas os entreveros causados pelo acidente, então conversar com o proprietário do outro carro e tudo mais, fizeram com que ele não pudesse estar presente. Com isso, então, tivemos um pouco a demora na instalação, tanto do laptop como da filmadora, e depois ficamos sem a senha. Esse tempo todo praticamente foi para descobrir a senha, já que não conseguimos o imediato contato com o Henrico, e depois contato com o pastor Firmino, ele conseguiu a senha e nós então agora já podemos ter nossa aula. Quero agradecer a todos que ajudaram, amém? Vamos então pedir ao Senhor que nos abençoe na aula de hoje, pedir ao Pai para que nos dirija em oração. Senhor, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos com o propósito de crescer no teu reino, fazendo com que outros cresçam. Que a semente que for semeada no nosso coração hoje, Senhor, possa germinar e dar frutos, que a nossa fé seja sempre baseada em Ti, Deus que cura, que está vivo, que transforma nossas vidas. Abençoe o pastor Martins, seja um canal de bênçãos do Senhor Eugênio nessa noite. Amém. Antes que alguém pergunte por que eu tirei a barba, é um voto para o Vasco subir, né, pastor? Que a coisa está feia. Brincadeiras à parte, mas enfim. Como propusemos em nossa última aula, vamos trabalhar no que der em trinitarianismo. É um tema que vai exigir um pouquinho da atenção dos irmãos. E volto a dizer, a nossa aula, a primeira chamada é com consulta. Consulta ao caderno escrito. Então, a apostila de hoje, daqui a uns 2 dias, deve estar disponível no site. Alguém já baixou as primeiras apostilas? Estão conseguindo baixar tudo certinho, não é isso? Então, que vocês não deixem para a última hora. Então, a aula de hoje, daqui a pouquinho... Pois não. Vamos cantar hoje. A Cláudia, minha esposa... Quero apresentar minha esposa, está presente. Cláudia, fica de pé. Merece um aplauso, merece um aplauso. Vocês veem o que é o poder da oração, né? Como é que eu consigo esse presente? Então, isso é o exemplo da graça, né? Favor imerecido. Mas nós temos um corinho que nós cantamos na última turma e acabei esquecendo de cantar. Então, quantos conhecem aquele corinho? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Quantos conhecem? Paiva, vem aqui à frente nos ajudar. Senão eu perco minha voz. Todos de pé. Esse corinho ajudou muito na prova. Por quê? Porque na prova eu ouvi a gente cantarolando o corinho. Só que você não pode cantarolar na prova, porque senão o outro vai te ouvir. Então cantarola para dentro na prova, tá bom? Então puxa o tom. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, Jó. Vamos dar uma pausa aqui? Vocês pegaram mais ou menos? A gente vai cantar um pouquinho mais devagar, o ritmo é esse. Vamos cantar um pouquinho mais devagar para o pessoal pegar. Então vamos por parte, olha só. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, Jó. Vamos tentar essa primeira parte? Agora vamos ver se só eles cantam. Vamos lá, eu vou começar com Gênesis, vocês prosseguem. Até Jó, tá bom? Vamos lá. Gênesis, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Vão até aí antes do Jonas? Vamos parar em Obadias? Porque aí começa a complicar, não é verdade? Profeta menor. Os profetas menores não é por causa da altura deles não, tá? Não eram anões. Olha, já tem até a música ali.
Olha só, talvez seja uma ajuda compartilhar esse clipe com os demais. Como é que está no YouTube? Tem ele no YouTube, sim. Porque vocês podem colocar Gênesis, Êxodo, Levítico e Números cantando os livros da Bíblia. Então vocês podem baixar para treinar bastante. Vamos tentar então até Obadias, que na Bíblia hebraica é Abdias. Abdias, tem algumas versões assim. E os 12 profetas menores, na verdade, é um livro só na Bíblia hebraica. Por isso que a Bíblia hebraica tem menos livros que a Bíblia evangélica, mas na verdade tem o mesmo número de livros. Por quê? Porque os 12 viram um apenas. Tá bom? Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Profetas, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, vamos para o peixe. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então no Velho Testamento. Ele fala velho, eu vou respeitar, que eu gosto do antigo, viu? Mas vocês pegaram essa última parte? Porque se a gente treinar muito, vamos gastar um tempo precioso, mas no final a gente canta de novo. Vamos fechar o Antigo Testamento então, agora do início ao fim? Vamos tentar? Quem quiser, para gravar, pode ler no índice bíblico que você tem. Vocês trouxeram suas Bíblias, né? Não trouxeram? Os que trouxeram podem ler, não tem problema, pode colar, agora é a hora, porque na prova não vai dar. Tá bom? Treine bastante, porque você nunca vai esquecer disso. Quando eu for pregar na sua igreja, eu vou falar assim, vamos abrir no livro de Naum. Aí eu vou olhar só para você e para a sua Bíblia. Na verdade, eu vou sair do púlpito e eu vou fazer assim. E aí vamos ver se ele vai achar rápido, né? Tá bom? Podemos começar? Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Profetas, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então no Velho Testamento. Vamos emendar. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Muito bem, de livros então, no Testamento. Olha só, eu só vou dar apenas uma aula mais para vocês e depois temos a prova. Mas se os irmãos quiserem, os demais professores, professor, podemos cantar uma música antes? Eles vão deixar, vão gostar até, e aí vocês vão ficar afiados, mesmo depois de minha prova, mas eu acho que vale a pena essa canção, não vale a pena? Porque aí vão gravando. Uma coisa muito ruim é quando eu vou pregar numa igreja, aí eu falo assim, vamos abrir em Miqueias, e o pastor vai no índice, ou vai lá para o Novo Testamento, aí soa mal, não soa mal? Parece que ele não lê a Bíblia, e às vezes ele lê, mas ele não está decorado na ordem. Então a gente julga, né? As pessoas julgam, né? Então é bom cantar sempre a canção. E vocês, outros professores, professor, podemos cantar uma canção aqui? Olha, vai chegar no final do ano, vocês vão estar, olha, uma sequência bíblica muito bem. Tá bom assim? Vamos então adentrar sobre um assunto que é um assunto que vai exigir uma certa atenção no início e mais atenção no meio.
Então, vamos tentar reter o máximo de informação que pudermos, mas vamos avançar um pouco então no assunto. E hoje a temática que nós propusemos a estudar é trinitarianismo. Primeiro, para entendermos o trinitarianismo, eu quero convidar a vocês a nós analisarmos os termos básicos utilizados para nomear Deus. Afinal de contas, Deus tem nome próprio? Ele se apresenta como eu sou, mas isso não é um nome próprio. Isso é uma frase, isso é uma sentença, isso não é um nome próprio. Jeová e Yahvé, qual é a pronúncia mais exata? Vamos falar sobre isso. Podemos falar de El Shaddai, El Elyon? Ou será que isso é um termo emprestado da religião cananeia? Então, a gente vai adentrar nas questões das nomenclaturas divinas, porque algumas delas vão nos ajudar a compreensão da questão trinitariana de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a respeito do tetragrama divino e as 2 ou 3 possibilidades que existem de pronunciar o tetragrama. O que é o tetragrama? Tetragramas são as tetra, 4, grama, então está falando a questão gramatical, nos ajuda, né? Então os 4 algarismos, Yod, Red e Vav, Red. O Yod é o Y, só que tem um detalhe, o hebraico se lê e escreve da direita para a esquerda. Então eu vou escrever como se escreve no hebraico e depois vou colocar como nós ocidentais escrevemos. O Ret é o H, o Vav é V ou W, então às vezes nós pronunciamos como V, às vezes a gente pronuncia como o W, então a gente vai colocar o W e aqui o H de novo que é repetido. Ou seja, isso a leitura assim. Nessa leitura nossa, no português, nós podemos dizer que os nomes os nomes da pronúncia, os nomes que apontam para o nome de Deus são o YHWH. Eu creio que está até na transparência. É isso aí. O YHWH é o nome pelo qual os autores escreviam o nome de Deus. Por que hoje nós não sabemos a pronúncia do nome de Deus, da expressão próxima ao nome de Deus? Porque os judeus, eles tinham a consciência de que usar o nome de Deus em vão não era apenas citar o nome de Deus em vão, mas era pronunciar o nome de Deus em vão. Então alguns, por exemplo, quando vão escrever Deus, para não escrever, e aqui no Ocidente, por exemplo, no Brasil, eles escrevem assim, por exemplo. Se você lê isso, pode ser até um judeu escrevendo, porque ele evita escrever o nome de Deus em vão. Alguns rabinos mais ortodoxos, eles não entram no banheiro com notas de dólar. Você sabe por quê? Porque na nota de dólar está escrito In God we trust. Em Deus nós confiamos. Tem o nome de Deus aí, não tem? Então eles não entram com um dólar no banheiro porque alguns radicais, os ortodoxos, para não entrar no local impuro com o nome de Deus. Quantos já viram nas casas, no umbral das casas dos judeus, tem uma mezuzá, que eles chamam, né? Uma plaquinha. Quantos já viram isso? Na casa dos judeus, nos umbrais das portas, tem essa mezuzá, e ali tem o Shema Israel, né? Escrito num rolo, então um texto bíblico, para que a pessoa sempre se lembre, ao entrar e ao sair de casa, do nome de Deus. Só que, na casa dos judeus, porque a gente só vê o lado de fora, mas na casa dos judeus, todos os aposentos têm uma mezuzá. Nos quartos tem uma mezuzá, na cozinha tem uma mezuzá. O único lugar que não tem a mezuzá é onde? Na entrada do banheiro, porque é um local de impurezas. Impurezas em 2 sentidos. Quanto à impureza daquilo que o organismo rejeita,
entende o organismo que não há como mais retirar nenhuma energia, nenhuma vitamina, então o corpo expele, e também a concepção de pureza veterotestamentária quanto às mulheres, determinado período das mulheres. Então, o banheiro é tido como local impuro, então ali não se utiliza, não se menciona o nome de Deus. Então esse zelo, podemos dizer excessivo, mas sim, não deixa de ser um zelo, ele foi levado a profundo pelos judeus, não pronunciavam o nome de Deus. Então eles usavam 3 possibilidades verbalizadas para o nome de Deus, mas mantiveram a escrita. Vale lembrar que não existem vogais no hebraico, ok? O que existem são sinais maçoréticos, depois vamos falar sobre isso. Então, como saber qual é a pronúncia correta? É Jeová? É Javé? É Iavé? É Iá? Qual é a pronúncia correta de Deus? Vamos então das 3 possibilidades maiores, porque o nome de Deus pode ser muitos outros, mas como eles guardaram só a escrita, não havia também gravador na época, então vamos falar da primeira possibilidade, que é Jeová ou Yehová, ok? Por que eu coloquei Yehová embaixo? Porque olha só, nós aportuguesamos Jeová, mas tem uma coisa interessante, no hebraico não existe o som de J. O som de J, Jesus, Jeová, isso não existe no hebraico. O único som que eles têm mais próximo ao J é o nosso som de I. Então eles usam a letra Y. Então aqui, nós, brasileiros, assim como os hispanos, Jeová, mas pelo menos tem som de 2 R's lá, mas está errado, não tem som de J. Então é impossível que no mundo hebraico se pronunciasse a letra J, não existe. Então a gente coloca o Y, lembra do tetragrama? O Y, olha o H, olha o W e olha o H. Está vendo? O que nós fizemos? Antigamente era assim, Jeová, mas as reformas ortográficas sucessivas, elas tiraram esse H e esse H, porque são desnecessários. Então nós abreviamos. Aí ficou o J, que a gente substituiu, né, naturalmente, e o som de Vá ficou com V. Então, o Jeová aponta para o nome, pelo menos respeita a ideia de 4 consoantes, ainda que nessas reformas ortográficas temos eliminado os 2 Hs. Mas, e a pronúncia aqui, o E, o O e o A? Estariam corretas? Eu vou explicar uma coisa para vocês que eu já falei de maneira en passant da última vez. Quando vocês veem nas suas Bíblias, pelo menos as versões de Almeida respeitam isso e nos ajudam. Claro, as versões de linguagem atualizada são excelentes. Eu recomendo que vocês tenham uma, pelo menos, que é NTLH. Não é a Bíblia na linguagem de hoje, é a nova Bíblia na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje. A NTLH é muito boa. Só que são traduções que complementam o estudo. Por quê? Porque elas traduzem a ideia e não a palavra. As versões mais tradicionais, eu digo aqui quanto ao português, que são a ARA e a ARC, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, são versões que são, para você fazer um estudo, são as melhores, ainda que não deva abrir mão da NTLH, que é muito boa. E essas 2 versões de Almeida, elas colocam muitas vezes Senhor tudo em maiúsculo, e noutras vezes Senhor tudo em minúsculo. Vocês já notaram isso? Sempre que essas versões estiverem com o Senhor tudo em caixa alta, como alguns também dizem, é porque no hebraico existe o tetragrama. Então o que eles fizeram? Vamos colocar Senhor em caixa alta, porque aqui nós estamos mencionando realmente o nome de Deus. Então vai tudo em caixa alta. E em caixa baixa, se tivesse outro Senhor e aqui Deus, então aqui está Adonai. Esse daqui é o Patá, né? Tem o Kamatz Gadol, etc. Mas esse som daqui é o A, mas com esse daqui se torna quase um E. Então pode ser
Adonai, como nós geralmente sabemos, mas podemos pronunciar também assim, Adonai. O primeiro A está junto com o sinal do E, então é quase um Edonai. Também não está errado a pronúncia. Então o que acontece? Deus, ele pode ser El, mas aqui está Senhor, porque Adonai significa Senhor. Se nós fôssemos fazer uma tradução exata, nós não escreveríamos Senhor aqui, nós escreveríamos aqui YHWH, perdão, eu creio que vai ter que aquecer agora, não tem problema não que já vai aquecer, mas o computador, se não ficou com a bateria, eu acho que eu vou ter que reiniciar. Deixa eu ver aqui. Eu vou até colocar a cadeira aqui para evitar que isso aconteça de novo. Isso é coisa de flamenguista. Tem algum flamenguista aí que veio rapidinho aqui para atrapalhar a aula. Não precisam se entregar não, viu? Vai ligar. Então, eu vou continuando, vocês vão pegando o entendimento. Então, quando tem Senhor em caixa alta, o original é esse daqui. Agora, Deus, ali não era Deus a palavra, não era El, ali era Adonai, então tinha que ser Senhor. Mas se o tradutor traduzisse o Senhor, Senhor, a gente não ia entender, na é verdade? O Senhor todo maiúsculo. Então a Bíblia tem esse cuidado. Que bom, obrigado. Então aqui não seria Deus, aqui seria Senhor com um minúsculo. O Senhor, Senhor. Na verdade é Deus, Senhor. Eles fizeram uma tradução mais para dar lógica. Então por isso que eu falo, a exegese é importante, mas ela é incompreensível se não tiver a hermenêutica, a ciência da interpretação. Ok? Pegaram? Então, olha só. Como é que nós chegamos ao Yehová, que vai dar origem ao Jeová? O YHWH, o tetragrama, mais os sinais vocálicos de Adonai, são iguais a Yehová. Você pega o YHWH e no meio deles você coloca os três sinais vocálicos, que seria, aqui é o E, aqui vira um A com E. Então eu vou colocar aqui, Adonai seria Edonai. Então eu coloco o E aqui, pego esse E, jogo aqui. Aí eu pego esse O daqui e jogo aqui. E eu pego esse A e jogo aqui. Por que eu não estou jogando esse I de Adonai aqui? Porque o I é considerado, na verdade, não uma vogal, mas uma consoante. Por quê? Porque ele é um Y. E Y não é vogal, é consoante. Ok? Então, o som de Jeová é que eles pegam o tetragrama, colocam, vou citar então as vogais de Adonai e vira Yehová, ou nós brasileiros chamamos Jeová. Alguma dúvida nisso? Vamos avançar para o próximo nome. Lembrando que não existe som de J no hebraico. Próximo nome. E esse nome é muito citado. Yah. Esse nome é mais citado do que vocês imaginam. É que a gente só fala de Jeová e Yahvé, né? Ou Javé. Mas temos o Yah e temos o Yahu. O Yahu menos. O Yah tem muito na Bíblia, é muito Yah. Rapidinho. E é por isso que a maioria entende que é possível que o nome mais próximo seja Yahvé do que Yehová, por causa do Yah. Vamos avançar. É a abreviatura mais usada para o tetragrama divino, que é o YHWH, que é o Yah. Vocês estão vendo a abreviatura?
Ok? Essa abreviatura aparece 50 vezes na Bíblia, sendo 24 vezes de forma isolada e 26 vezes na palavra aleluia. Aleluia é halelu, louvem quem? Louvem Yah. Yah é Deus, é o diminutivo do... Então, alguns judeus, eles tinham medo de, escrevendo o tetragrama, eles, poxa, eu escrevi o tetragrama, não estou pronunciando o nome de Deus em vão, mas vai que eu estou escrevendo e são o nome de Deus em vão. Então, alguns autores, eles abreviavam, só citavam o YHWH, eles só citavam o YH para o diminutivo, para evitar citar o nome de Deus em vão. Entenderam a intenção deles? Só que essa pronúncia chegou até nós. Por que nós sabemos, então, que o primeiro som vocálico do tetragrama é A? Por causa de expressões que eram usadas na liturgia dos cancioneiros judaicos, como os salmos, que, por exemplo, é a aleluia. Aleluia é aleluia em hebraico. Aleluia, aleluia em hebraico. Então nós sabemos que hal, ele já pega, né, aleluia. Já sabemos que Yah é de... Então é possível que não seja Jeová ou Yehová, mas seja Yah alguma coisa. Entenderam isso? Querem que explique de novo? Vocês podem interromper, porque eu sei que a gente vai começar a entrar em umas áreas que vão começar. E nós sabemos também que o nome é Yah, dessa abreviatura, por causa de muitos nomes próprios que usavam o nome Yah, e com a variante Yahu. A Yahu é a variante de Yah. Então, por exemplo, Isaí Yah, só que aqui tem o Ru, termina com U. Então é Isaí Yahu, ou seja, Yahu é salvação, Yeremiyahu, Yahu exalta, Ezequiahu, então fortalecido por Yahu. Então Yahu, por causa dos nomes dos filhos, as pessoas pronunciavam os nomes, então acabava pronunciando. Então o que nós podemos dizer é que se dificilmente o nome, a expressão, a representação verbalizada do nome do tetragrama divino, dificilmente era Yehová, impossível Jeová por causa do som de J, assim que impossível o nome de Javé, mas é mais próximo a Yavé. Só que o mais próximo seria com U na frente, e a gente não usa. Podia ser Yahuvé, talvez fosse mais próximo. E existe até uma seita, os discípulos de Yahu, que trabalham a questão do nome nesse sentido. Pois bem. E a possibilidade, então, Javé e Yavé. Sendo Yah a pronúncia da primeira sílaba do tetragrama, só se precisava descobrir as vogais da segunda ou até da terceira sílaba, se fosse o caso. Então, olha só, por que nós falamos Jeová ou Yehová? Por que surgiu essa possibilidade? Perdão, Yavé. O texto de quando Deus se apresenta pelo nome, que não é um nome, eu volto a dizer, uma sentença, Êxodo 3 diz assim: disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E aí nós temos a expressão Hayer, Asher Hayer, Heier. Disse mais: dirás aos filhos de Israel: eu sou, Heier me enviou a vós outros. Então o que eles fizeram? Lembra que o nome Jeová, eles pegaram as vogais, não existe vogal, mas os sinais vocálicos
de Adonai. No Yahvé eles pegam as vogais de eu sou. E aí fica assim. O tetragrama, mais os sinais vocálicos de eu sou, que é o A e o E, vira Yahvé. Pegaram? Os dois então são chutes. Ninguém sabe a pronúncia certa. Mas os dois nomes mais comumente aceitos são esses. O que nós sabemos, o que mais ficou, o mais próximo é o Yahu ou o Yah. Até por causa do Aleluia, e Isaías, e Jeremias, e Jeremias, e etc. Que na verdade é Yehu, é Jeremiahu, e etc. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Religião, de Jeová, Rússia, né? Ele ensina a questão do Jeová, bate muito com esse nome de Jeová, ele se vê algo conhecedor da língua hebraica, mas esse nome, ele só fala em Jeová, totalmente fora. O nome dele é o Charles. Por isso que eu gosto de chamá-lo de Russelitas e não Testemunho de Jeová, porque Testemunho de Jeová somos nós. Eles se auto-intitulam Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová somos nós. Eles são Russelitas, seguidores da doutrina inventada por Russell, que dizia que era uma coisa e não era. Qualquer hebraísta, ele quebra, já a começar com o nome que ele usa. Nas traduções do século XIX que vão surgir, são altamente, claramente contestáveis. Principalmente também a questão de Novo Testamento, muito erro, muita falha de idioma, enfim. Nenhuma sociedade bíblica mundial leva a sério os testemunhos de Jeová, senão num aspecto: o ardor que ele tem pela evangelização. Ainda que ensinando uma doutrina que não tem base linguística sólida, mas eles são muito, eu vou dizer, muito dedicados no evangelismo e são, nesse sentido, então, bons exemplos para nós. Temos que imitá-los nesse sentido, ok? Assim como nós temos que imitar, muitas vezes, os próprios muçulmanos quanto à oração. Eles param tudo para orar e oram mesmo. Eu lembro que eu estava em Istambul, 5 da manhã, aqueles microfones dos minaretes começaram a orar. Eu falei, meu Deus, 5 da manhã. Eu cheguei aqui 1 da madrugada, cansado. E quando você acorda, você fala... Aí eu fui olhar pela janela, tinha uns carros parados, umas pessoas com tapete no chão. Alguns param. Não tinha muito carro pelo horário, mas tinha uns carros parados, tinha uns 2 tapetes ali no chão, o cara rezando. Estou falando que tem horário para isso, mas eles levam a sério aquilo ali. Então tem coisas que podemos imitar, claro, trazendo para o lado da verdade, do lado da revelação divina. Enfim, vamos avante. Do tetragrama YHWH, olha, grava isso. Quem sabe, uma das perguntas seja, quais são as 4 letras do tetragrama divino? Já pensou se quer uma pergunta dessa? O que você escreveria? O que você escreveria? Eu não vou pedir, não. Quem sabe o professor, se viesse a fazer essa pergunta, viesse a fazer a pergunta, mas eu duvido que ele pedisse que você escrevesse em hebraico. Isso realmente só para os flamenguistas. Para os demais, ele com certeza pediria nosso algarismo. Na verdade, seria uma inumanidade. Mas eu não sei quem vai cair na prova. Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá, então, quais são as 4 letras? Vieram variados títulos com os nomes de Deus, como YH Rafá, que significa o quê? Oi? Cura. Daí vem Rafael, que é o Deus que cura. YH Shalom, YH Shabaot, YH Tzedkenu e tantos outros nomes aí de Deus, mas geralmente com um tetragrama na frente, ok?
Temos outro nome que se atribui a Deus. El. Quem já ouviu esse nome? Eu quero ver quem é bom de Bíblia aqui. Quem é bom de Bíblia aqui? Ninguém? Bom de Bíblia? Vem cá. Você tem que responder rápido. Rápido. Tá bom? Então tem que ser assim. São 2 perguntas que tem que ser rápidas. Me diz o nome de 3 profetas que terminam com El. Joel, Rápido. Samuel e Daniel. Muito bem. Quem matou Caim? Rápido. Abel. Errado. Pode sentar. Qual é o seu time? Qual é o seu time? Flamengo. Essa pegadinha eu pego sempre, tu viu? 3 terminando com El. Aí eu falo, quem matou Caim? O cara automaticamente Abel. Abel virou assassino, coitado. Tinha que ser flamenguista mesmo. Eu tenho que aproveitar essas oportunidades. Me perdoe, mas é uma delícia. Aí, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. E não tem um nome de Deus chamado Kyrios também? É do grego? Isso daqui é grego. Kyrios. Alguém sabe a tradução? Senhor. Então, no grego, Adonai hebraico, Kyrios é grego. Mas não é o nome de Deus, mas pode se atribuir. O Senhor fará isso, o Senhor... Mas aí nós entendemos que o Kyrios. Kyrios, né? O Kyrios, ele é... Também significa o dono. Engraçado que o dono em hebraico é um nome meio complicado, né? Porque eu já falei, né? Baal, né? Então, Baal é dono. Baal, se eu não me engano é assim, agora não estou lembrado aqui, mas... Então é dono. E o engraçado que tem um texto de Provérbios que fala assim: o marido é o senhor da casa. Aí os homens usam para as esposas para... Você fique calada porque nós somos o senhor da casa. Só que a esposa que sabe hebraico fala: não, a Bíblia está dizendo assim, o marido é o Baal da casa. Então ela reage quando sabe hebraico, porque no hebraico está o Baal da casa. Ok? Fica a dica para as irmãs quando seu marido ficar te oprimindo. Eu só vi um amém de uma irmã. Os homens ficaram calados. Que coisa, hein? El. Todos ouviram o nome El. O termo El é correlato ao ugarítico Ilu e ao aramaico assírio Il, que pode significar Deus, pode significar deuses, o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, pode ficar Deus ou divindade no sentido de uma entidade espiritual que lidera ou governa algo, ou também significar força. No ugarítico significa uma divindade ou força. Então, quando a gente fala Deus, a gente fala o forte, né? Aquele que tem a força, etc e tal. É uma das traduções plausíveis. Então, já falei sobre isso, pode indicar o Criador ou outros entes, outras entidades espirituais que podem, na hierarquia angelical, estar no topo de uma cadeia de comando. Sobre isso eu falo nos livros Anjos e Demônios, trouxe ali a minha coleção, quem quiser depois, são 3 livros. Eu falo sobre isso no primeiro livro, eu falo dos anjos de Deus, os leais, e o segundo e o terceiro eu falo da hierarquia satânica, angelical. Aí eu explico mais sobre isso. Pois bem. Mas o El, quem é o El? O El, quando a Bíblia vai ser escrita, né, quando a equipe de Moisés vai ajudá-lo a compor o Pentateuco, que é de Moisés, mas vai compor inclusive a morte de Moisés, né, Deuteronômio 34, Moisés vai escrever sobre a morte dele. Então, claro, é o livro de Moisés, são os livros de Moisés, mas tem uma equipe ajudando ele. E já era uma divindade adorada. Antes de Moisés nascer, El já era uma divindade forte no panteão cananeu. El era chamado de o pai dos deuses, o pai dos anos, ou o touro rei. Eram 3 atribuições a El.
El não era eterno. Tinha 3 esposas. E era pai de 70 filhos. Um dos 70 filhos de El é quem? É o Baal. Baal que vai ser muito cultuado pelos cananeus. Por quê? Porque é o Deus da chuva, é o Deus dos relâmpagos. Por isso que Baal toda hora é citado. Por quê? Porque é uma terra muito árida, é uma terra muito seca. Então, as pessoas viviam da agricultura, não é isso? Da agropecuária. Só que para você ter carne tem que ter boi. E para ter boi, o boi tem que comer capim, tem que comer grama, tem que ter um pasto para ele. Só que na seca não tem. Então os gados morriam. E o Baal, ele era uma divindade que ele, digamos, dormia durante 6 meses. Tinha um sono muito profundo. Então no período, que é o período que começam as chuvas naquela região de Israel, que é setembro, se eu não me engano, setembro, outubro, que é o mês das chuvas, é o período que Baal acordava do sono. Por isso que os cultos a Baal eram cultos barulhentos. Por que eram cultos barulhentos? Para acordar Baal mais rápido. Porque as chuvas podiam vir no início de setembro, meio de setembro, final de setembro até outubro. Demorava. Então os cultos tinham vários instrumentos. É por isso que lá no Carmelo, Elias vê uma multidão, não podem cantar mais alto, podem dançar mais alto, podem tocar mais alto. Por quê? Porque era um culto barulhento. Eles clamavam, eles gritavam e tal. E não, canta, ele está dormindo, está de férias, está cansado, coitado. Então, Elias vai ser irônico, porque sabia que o detentor das chuvas não era Baal, que dormia e precisava ser acordado pelas pessoas da terra, é Deus. E quando ele faz então o sacrifício a Deus, você conhece, então Deus manda o fogo sobre aquele altar, e aí você já conhece a história, vem a chuva, etc e tal. Ok? Mas Baal, então ele é muito cultuado, mas existiam 70 divindades, filhas da divindade maior, que era El. Então El estava acima de Baal. Pois bem, Malaquias 2:11 fala assim: Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus, ou seja, de El, estranho, Necar, estrangeiro. Então fala que Judá vai se casar com a adoradora de um El estrangeiro. Por quê? Porque o El era uma divindade não cultuada por Israel, mas pelos cananeus, pelos povos daquela região. Então nós temos várias menções de Deus minúsculo no português, e vale a pena dizer uma coisa para vocês. Eu já ouvi pregadores, e vocês vão ouvi-los, e por favor, essas dicas que eu dou para vocês, não é para vocês nunca corrigirem o pregador, assim, tentarem... Mas vocês vão ouvir pregadores dizendo o seguinte: não, é porque aqui está o Deus com minúsculo, e aqui está o Deus com maiúsculo. A gente vê textos, por exemplo, o Espírito, no grego do Novo Testamento, o Espírito aqui está com maiúsculo, aqui está com minúsculo. Fica com uma coisa na cabeça: não existia minúsculo nessa época. Nem no grego. Porque o minúsculo no grego só vai surgir muito depois. Os unciais vão ser descobertos, são textos gregos todos em maiúsculos. Então não havia diferença de espírito maiúsculo e minúsculo, porque é tudo minúsculo. Então, se você quiser uma Bíblia mais próximo do original, você tem que pegar uma Bíblia toda em maiúsculas. Aí você fala: essa Bíblia é mais próxima que existe do original. Só caixa alta. E para dificultar, sem espaço entre as palavras. Essa era a Bíblia. É por isso, e aí respondendo talvez um pouco mais à pergunta do meu querido irmão, porque há divergências entre algumas versões da Bíblia também é por causa disso. Porque não havia separação de espaços, é uma regra recente. Então as palavras, você tinha que descobrir uma palavra grande que às vezes ocupava a linha inteira. Você tinha que saber quantas palavras tinha ali. Quantas palavras dá para tirar de uma palavra só? Não tem várias? Então, é muito difícil o trabalho. Por isso que às vezes a gente tem diferença de números, diferença até de nomes, de idades. 8 ou 18. Tinha cavalos ou tinha isso. Então,
nós temos que entender que é fácil hoje traduzir a Bíblia com o hebraico que nós temos disponível na internet, ou com o grego que nós temos, inclusive, com minúsculas na internet. O hebraico até hoje não tem minúsculas, mas o trabalho inicial é mais complicado. Tá? Então, mas geralmente, as Bíblias, como eu falei para vocês, elas não trabalham apenas a exegese, mas elas trabalham o sentido. E geralmente, quando elas veem que, por exemplo, é um El, elas veem, El pode ser o Deus Altíssimo, mas pode ser outra divindade. Então eles vão ver o contexto. E quando eles veem o contexto, eles colocam o D com minúsculo. Ok, gente? Estão pegando isso? Posso ir nesse caminho? Estão cansados? Querem descansar? Posso seguir um pouquinho mais até o intervalo? Intervalo a que horas? Faltam 5 minutos? Podemos ir até lá? Desse termo, então, a Bíblia pega emprestado o termo de força, de divindade, e usa para o Deus Criador. E aí nós temos títulos que nomeiam Deus como El Elyon, El Shaddai e outros. Assim como vários nomes. Como vai, Gabriel? É Gabriel, não é verdade? Geraldo. É porque eu acabei de ler o que aqui? Gabriel, não é isso? Micael, que é Miguel, etc. Há um detalhe nas provas. A palavra etc. nunca coloque vírgula antes dela, senão eu tiro ponto. Tá bom? Não existe vírgula antes da palavra etc. A palavra etc. é a abreviatura, por isso que ela pede um ponto depois, porque abrevia. Da expressão latina et etc. Tem uma letrinha no latim que é uma junção do A com E. Então é etc. E o restante. Então eles abreviaram. O latim abreviou, pegou essas letras daqui, as primeiras 3 e botou assim etc. Abreviatura pontinho. Então quando tem o E antes, não se coloca vírgula. Então se eu ver um etc. e uma vírgula antes do etc., o que eu vou fazer? Primeiro eu vou julgar, é flamenguista. Eu já julgo logo. E segundo, eu vou tirar ponto. Tá bom, gente? Prestaram atenção nisso? Valem essas dicas? Posso dando essas dicas? Porque eu pego o boletim de vocês, eu pego o boletim da sua igreja e você escreveu etc. e botou uma vírgula antes. Eu vou falar assim, poxa, uma vez sempre, né? Como dizem na canção deles, né? Alguém tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Não? Elohim. Elohim. Eu acho melhor de dar um intervalo, porque aqui a gente vai adentrar muito nessa palavra, que é essencial para todos nós. Quantos minutos de intervalo? Em Elohim a gente vai entrar na profundidade da questão do âmago, do nosso objetivo de hoje. Os livros estão ali, o Ronald e o Walter estão me ajudando. Quero agradecer. Walter, tudo bem? Recebeu o arquivo? Recebi. Mas você viu ali onde... Preparados? Estava gravado daquela vez. Beleza, aí foi rápido, né? Beleza. Pessoal, atenção. Elohim. Elohim, para nós, é uma chave para compreender a Trindade no nome de Deus. Essa segunda parte vai puxar mais, eu vou ter que correr mais para conseguir dar até o final, coisa que eu duvido muito que eu consiga. Vamos tentar. Vocês lembram que os nomes de Deus, então, são algumas das formas que nós conseguimos compreender quem é Deus. Através dos nomes de Deus, nós conseguimos compreender um pouco de sua natureza, conseguimos compreender os seus atributos, tanto os incomunicáveis como os comunicáveis, não é isso? Então, os nomes de Deus revelam um pouco sobre ele. E Elohim é um deles.
A terminação im normalmente aponta para o plural, assim como o S no português normalmente aponta para o plural. Há exceções. Lápis termina com S, mas pode ser singular, não é isso? Um lápis termina. Então também há palavras com im no plural que não são, mas no caso de Elohim, Eloah, El, então é plural dessas palavras e significa literalmente deuses. Então podemos ter um problema, porque o primeiro texto da Bíblia diz assim: Bereshit barach Elohim, e Elohim seria deuses. No princípio criou deuses, os céus e a terra. Mas foram deuses que criaram o céu e a terra? Por que está no plural? Porque se você lê o hebraico, está escrito deuses. Então, nós começamos a trabalhar o nome Elohim. O termo Elohim é muito mais usado na Bíblia, 2.570 vezes, do que o termo El, que é 226, e as suas variantes Eloah, 57, e Elim, 9. Então você vê que é um termo usado, quase todo o Antigo Testamento usa esse termo. Quais são as hipóteses? Primeiro, graves hipóteses, ok? Plural majestático, termo abstrato. Então, por exemplo, a primeira hipótese de se usar o Elohim é que seria um termo abstrato com terminação im, tal como vida, raim, e virgindade, betulim. Esses termos, vida e virgindade, são termos que terminam com im, mas são singular, estão no singular. Volto a dizer, como lápis, por exemplo, termina com S, mas está no singular. Então, uma possibilidade é que não fosse o termo plural. Uma possibilidade que alguns sugerem é que Elohim é um termo abstrato. Termina como plural, mas não é plural, uma palavra única. Bom, é possível? Possível. A segunda hipótese, e essa hipótese é a hipótese mais defendida hoje pelos judeus, é a do plural majestático. Só que tem um problema. Essa hipótese ela só surge no século III, de acordo com Toporowski, citada por Genésios. Então, tem um detalhe também importante, que o uso do plural como forma respeitosa de tratamento, uma espécie de superlativo, também é muito estranho no hebraico. Como nós usaríamos no português? Por exemplo, quando nós estamos lidando com uma pessoa de uma hierarquia, seja ela de título ou quanto ao respeito que nós damos à pessoa, nós chamamos assim, Vossa Senhoria, não é isso? Ou se não, você vai se dirigir a um presidente, a um rei, você fala assim, como vós dissestes, não é isso? Como vós disseste. Ou seja, vós. Mas por que a gente não coloca tu, você ou o Senhor? A gente coloca vós. O nome disso é plural majestático. Ou seja, quando há uma majestade, a pessoa é tão grande que nós falamos assim, vós, para uma pessoa só. Isso acontece no português também. Em quase todas as línguas há essa licença poética permitida e aceitável em termos gramaticais. Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa, está falando de uma pessoa só, mas... Então, alguns entendem, só que isso é muito estranho no hebraico, antigo. No hebraico moderno já existe. Vale ressaltar que, assim como no grego, tem uma diferença muito grande do grego moderno para o grego antigo. Por exemplo, a gente aprende que a primeira palavra no grego é qual? A primeira letra, perdão. Alfa, né? Qual é a segunda? Beta. Só que olha só a diferença, para você ter noção da diferença do grego koiné, o grego antigo, o grego bíblico. Beta se escreve assim, ó. Beta. No grego bíblico, a gente fala assim. Beta. Você sabe como é que é no grego moderno? Olha a pronúncia. Se escreve da mesma forma. A pronúncia. Vita. Não existe mais som de B
no grego. Brasil é Brasília. Eles não pronunciam B, porque o beta virou V. Talvez em homenagem ao Vasco da Gama, não sei. E o eta virou I. Então, só nessas palavras você vê como mudou o idioma.